Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música aqui do projeto e a gente vai continuar sobre o assunto dos compassos compostos, certo? Na última aula eu dei uma explicação mais ou menos de quando funciona a questão dos compassos compostos. E agora eu vou trazer uns exemplos, mais exemplos sobre eles. Como eu tinha falado para vocês, existe o compasso 6 por 8, o compasso 9 por 8 e o compasso 12 por 8. A grande questão é que quando você ver esses compassos, você vai ter que alterar a forma como você lê os valores comuns. Como vocês já sabem, a semibreve aqui ela vale 4 tempos. A mínima ela vale 2 tempos. A, a semínima ela vale um tempo. E assim sucessivamente. Em termos práticos, vocês vão ter que esquecer esses valores ou simplesmente transformá-los. Porque quando você está vendo esses valores, quando você vê esses valores aqui, você está, na verdade, você vai contar outros. Se você não está vendo exatamente o que eu estou dizendo para você, basta você assistir a outra aula que eu fiz, a aula passada. E lá na aula passada eu explico melhor sobre essas questões. O que eu quero que vocês compreendam com esses compassos é que muitas vezes vai acontecer de você se deparar com esse tipo de partitura que vem com esses compassos compostos, e esses compassos eles são muito utilizados. E não é interessante você ser pego de surpresa com uma coisa que muitos vão lhe cobrar como se você soubesse melhor do que um professor. Então é muito interessante vocês olharem essas partituras, verem como elas funcionam, para justamente quando vocês forem pegos, vocês saberem o que, pelo menos ter noção do que fazer. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, eu sei que é estranho isso que eu estou falando, mas é uma questão de conhecimento, certo? Então, o compasso 6 por 8, como eu falei para vocês da outra vez, ele é um compasso que ele é um derivado do 2 por 4. O 2 por 4 é um compasso binário e ele é muito proveniente das músicas mais aceleradas. O compasso 6 por 8 também. Os compassos compostos eles aparecem muitas vezes para que a gente possa ler partituras que seriam muito rápidas de maneiras mais compassadas. Quando vocês forem ver os compassos, não é interessante vocês esquecerem que ele é feito de apesar de estar sendo regido como um binário, ser regido como um ternário, ser regido como um quaternário, não esquecer que eles também têm os seus próprios valores. E é isso que eu preciso que vocês entendam. É um pouco complicado, só falando, só mostrando, não é assim dessa maneira, não é compreensível. Mas eu espero que vocês entendam que quando vocês verem esses compassos, vocês precisam ler de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui eu tenho um tempo e meio, que é uma semínima pontuada, e outro um tempo e meio, uma semínima pontuada. Se eu somar esses dois valores, vai dar exatamente 3 tempos, correto? Um e meio mais um e meio, um e meio mais um e meio. Se eu olhar para essa mínima pontuada, ela vai ter o que? Os dois da mínima mais a metade do ponto, né? A metade de 2 é 1, então 2 mais um, 3. E assim sucessivamente. O que acontece? Quando você vê isso daqui, ao invés de você obedecer exatamente um tempo e meio, como seria dentro de uma regência, você vai ler isso aqui como um tempo. Se você for pela cabeça, se você visualizar que é apenas o compasso binário, você vai fazer aquele joguinho que eu peguei e mostrei para vocês na aula passada. Você vai transformar isso daqui em uma mínima. Se você pegar, se você for levar isso pelo lado das notas do 6 por 8, se vocês for levar para esse tipo de nota, vocês vão ter que ler três batidas.
e somar essas 3 batidas para fazer 1,5. Porque o compasso 6/8, apesar de vocês me verem, ou qualquer outro maestro, vocês verem fazendo a regência como 1, 2, 1, 2, o compasso binário, que vocês já conhecem, na verdade, enquanto ele está fazendo esse movimento do 1 e do 2, ele está fazendo uma contagem de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês imaginam a minha mão indo para a esquerda, como eu sempre faço? Lá de baixo, subo e vou para o lado e volto pelo mesmo caminho para voltar de novo para o começo, certo? É um movimento desse jeito aqui, ó. Um movimento desse. Isso daqui, ó. Eu venho daqui, né? Né? E volto e faço 2, né? Então, quando eu chego bem aqui, eu começo com 1, né? E aqui vem o 2, ok? Então, eu venho 1, 2, né? 1, 2, 1, 2, né? Para voltar de novo para o 1 de novo, ok? Só que ao invés de eu estar fazendo isso, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, o compasso 6/8, apesar de estar sendo regido dessa forma, ele é como se fosse o compasso binário, ele está subdividindo. Aqui é 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5 e aqui o 6, certo? Então, quando vocês verem a regência do compasso 6/8, apesar de eu estar fazendo esse movimentozinho aqui, eu vou estar colocando essa impressão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, apesar de eu estar fazendo esse movimento, é isso que vocês precisam ver. Certo? É isso que vocês precisam ver. Então, quando vocês verem esse desenho aqui, vocês têm que imaginar que aqui é uma colcheia. Aqui é outra colcheia. Aqui é outra colcheia. Aqui é outra colcheia. Aqui é outra colcheia. Ficou feinha. E aqui é outra colcheia. O que foi que aconteceu? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colcheias. Que essas 6 colcheias, é justamente essas aqui, ó, que preenche o compasso 6/8, ok? Então, quando vocês estiverem vendo esses compassos, o compasso 6/8, apesar de ele estar fazendo esse joguinho do de estar fazendo esse movimento aqui, né? O movimento do compasso binário, que está saindo feinho porque eu tô usando o Paint para poder fazer isso, é meio complicado. Deixa eu ver se eu faço mais bonitinho. Certo? Deixa eu ver se eu faço mais bonitinho. Podia ser melhor. Então, eu faço esse movimentozinho aqui. Depois ele volta, né? Eu tô só mostrando aqui como é o movimento. Eu sei que tá ficando uns desenhos que talvez fiquem confusos, mas como a gente pode trabalhar no momento. Mas é essa questão aqui, ó. Eu subo, vou pro lado, subo e desço, né? Acho que é só seguir as setazinhas que dá para vocês saberem como é que é a regência, né? Então, mesmo que eu esteja fazendo esse movimento e que aqui seja
e aqui seja 2 no compasso binário, no compasso 6 por 8, compasso composto, ele vai fazer esse movimentozinho aqui, e aí eu vou estar encaixando essas colcheias nesses lugares, que são as 6 pulsações, as 6 batidas. Por isso que é 6 por 8, ok? Professor, então só cabe colcheias? Não, não cabe só colcheias. Se eu pegar e colocar aqui ó, um tempo, significa que eu estou somando essas duas colcheias, não é? Então, se eu coloco um aqui, vai sobrar só um pedacinho. Se eu somo as três, então eu fico com um tempo e meio. Então, fica exatamente preenchendo essa parte aqui de um tempo. Se cabe aqui 3 colcheias, então está cabendo dentro de um tempo. Por isso é que quando vocês forem ler isso daqui, vocês vão estar lendo como um tempo dentro daquela regência, se você for ler como binário. Se você for ler como um compasso 6 por 8, então você vai ter que fazer essas 3 continhas, essas 3 batidazinhas que estão aqui, ó. Essas 3 batidazinhas aqui, ok? E é desse jeito que você vai fazer em todos os outros compassos. A diferença é que no compasso ternário, o movimento é esse: 1, 2, 3 e 10. Certo? Aqui é 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Só que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para voltar de novo para 1 de novo. Essa é a diferença do compasso 9 por 8. Que agora, ao invés de ter 6 batidas, como é o caso do 6 por 8, ele agora vai ter 9 batidas. Então, tem 3 colcheias aqui, para não ter que desenhar tudo de novo. 3 colcheias aqui e 3 colcheias aqui, ok? Que aí ele deixa de ser o compasso ternário para ser o compasso 9 por 8. Então eu tenho 3 colcheias aqui, que aqui eu vou dividir em 3 pedaços, aqui eu vou dividir em 3 pedaços e aqui eu vou dividir em 3 pedaços, certo? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Esse é o compasso 9 por 8. Aqui como eu vou preencher para vocês. O compasso 9 por 8, ele tem exatamente esses 3 joguinhos e preenchi, ok? Então tem aqui ó, um tempo e meio, um tempo e meio, um tempo e meio, certo? Isso daqui equivale a 4 tempos e meio, se a gente for levar em questão de matemática. O ruim desses compassos compostos é que quanto mais você for fazendo contas, quanto mais você for calculando as coisas, mais complicado vai ficando. E aí qual é a ideia que eu tenho aqui para vocês? É de vocês saberem o que que é. Mesmo que vocês tenham dificuldade de usar no começo, mas que vocês saibam o que que é. Que quando vocês souberem o que que é, vai ficar mais fácil, tá bom? Então aqui você vai ler como um tempo, aqui você vai ter que encaixar essas 3 figuras como se fosse um tempo e daqui do mesmo jeito, ok? Então é desse jeito que vocês vão estar lendo o compasso 9 por 8. Já o compasso o compasso 12 por 8, ele é uma variação do quaternário. Se ele é uma variação do quaternário, então ele vai fazer aquele joguinho, ó. Né? 1, 2, 3, 4 e desceu, né? 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui o 1, o 2, o 3 e o 4, certo? Então eu vou ter que fazer, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, certo? Então, o compasso 12 por 8, ele é justamente do mesmo jeito que eu disse para vocês dos outros. A diferença é que agora eu tenho mais pulsações, que foi isso que eu fiz aqui. Compasso 12 por 8, certo? Então, compasso 12 por 8 é porque eu vou ter 12 pulsações. Eu tenho 12 pulsações de colcheia, como eu expliquei na aula passada. Então, em cada tempo, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 3 e aqui eu vou ter 3, certo? Então, é desse jeito que eu vou estar imaginando o compasso 6, 12 por 8, ok? O dobro do 6 por 8. Então, aqui vai me caber esses 3 tempos e aqui vão caber 6 tempos, ok? Eu sei que está ficando complicado, eu sei que está ficando difícil, mas é aquela coisa, eu preciso que vocês saibam que existe. Muitas das coisas que eu já expliquei para vocês, eu tenho certeza que vocês não conseguiram entender de primeira, mas eu preciso que vocês saibam que existe. Saber da existência já é o primeiro passo para a compreensão, ok? O mais interessante é que vocês assistam os vídeos e tirem as dúvidas comigo, porque se eu conseguir fazer com que vocês procurem entender alguma coisa, já ajuda no conhecimento de vocês, tá certo? Então, vocês agora sabem que existem os compassos simples, que é aqueles que vocês já recebem nas partituras de vocês, o 2x4, o 3x4 e o 4x4. E existem os compassos compostos, que é o 6 por 8, 9 por 8 e 12 por 8. E vai vir os compassos irregulares que a gente vai ver no próximo vídeo, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.